Justiça suspende processo seletivo para contratar funcionários do Instituto Hospital de Base. Juiz Sérgio Moro manda Lula se entregar à polícia até amanhã à tarde. DF inaugura o primeiro hospital veterinário público. A unidade é a maior da América Latina. Veja também, chuvas provocam mais de 900 raios em menos de 24 horas no DF. E ainda as dicas para evitar o melasma, a dermatite e até as terríveis micoses de unha. Boa noite, eu sou a Juliana Cury, o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A Justiça do Trabalho suspendeu pela segunda vez a contratação de mais de 700 pessoas aprovadas em 2 concursos para o Instituto Hospital de Base. Uma das justificativas seria a baixa divulgação das seleções, mas a direção do Instituto afirmou que hoje vai recorrer da decisão. Veja. Desde quando se tornou instituto, em janeiro deste ano, o Hospital de Base promoveu 2 processos seletivos para a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal do administrativo. Foram 774 vagas, mas a Justiça do Trabalho proibiu as contratações. A falta de divulgação do processo seletivo foi um dos argumentos apresentados pela Justiça para cancelar a contratação de mais de 700 novos funcionários aqui no Instituto Hospital de Base. Para a Justiça do Trabalho, isso teria prejudicado candidatos com algum tipo de deficiência. A publicidade ela foi plenamente atendida, né? Publicizamos nos principais veículos da cidade, publicizamos na rede mundial de computadores, que acreditamos que na modernidade é o maior impacto que tem. O diretor do Instituto diz ainda que a falta de novos profissionais gera riscos para os pacientes. Além de impossibilidade de evoluirmos a expansão e reabrirmos os leitos previstos, a possibilidade de fechamento de leitos, suspensão de cirurgias e fechamento de leitos, inclusive de UTI, remanejamento de profissionais de ambulatório para áreas mais críticas. Então ele seria catastrófico. O diretor adianta que o Instituto Hospital de Base vai entrar com recurso nos próximos dias em relação ao primeiro processo seletivo. Informou que ainda não foi notificado em relação ao segundo. Disse ainda que lançaria nesta quinta-feira uma terceira seleção para preencher 47 vagas para pessoas com deficiência. Havia um novo processo previsto para ser aberto hoje, focado num programa que pretendemos desenvolver, voltado para a inclusão da pessoa com deficiência. No entanto, estamos aguardando a manifestação judicial, ainda a intimação nesse segundo processo, para que possamos definir a nossa posição. Olha, a decisão da Justiça do Trabalho suspendendo a contratação de funcionários no Instituto Hospital de Base reflete a resistência dos setores mais atrasados do serviço público a essa boa novidade que promete transformar para melhor o nosso principal hospital. Isso é coisa de adoradores do serviço público caro e ineficiente. É coisa também dos que se locupletam dos privilégios que o novo modelo de gestão condena à extinção. É do interesse do povo de Brasília que finalmente possamos contar com um hospital de base que não desrespeite o paciente, que fique centrado no paciente. Pacientes que muitas vezes, no modelo anterior, eram deixados à míngua, enquanto um bando de gente do setor público quer exercer o inexistente direito de ganhar sem trabalhar. Brasília precisa de todas as unidades de saúde funcionem como o Hospital Sara. Por isso, o Hospital de Base adotou o mesmo modelo de gestão, onde não tem lugar para malandragem e torna mais ágil a reposição, por exemplo, de medicamentos, materiais cirúrgicos e etc. Tomara que essa decisão lamentável da Justiça do Trabalho seja logo revertida. Com 4 anos de atraso, foi inaugurado nesta quinta-feira o primeiro hospital veterinário público do Distrito Federal. A estrutura vai funcionar no Parque Lago do Cortado, em Taguatinga, e custou R$ 750 mil. O primeiro hospital veterinário público do Distrito Federal é o maior da América Latina. O local tem 540 metros quadrados e começou a funcionar no Parque Largo do Cortado, em Taguatinga, nesta quinta-feira. Mas foram anos de espera até chegar a esse momento. Uma antiga reivindicação
Vem muito boa hora, o Hospital Público Veterinário. O local tem atendimento cirúrgico e clínico. Os profissionais, a partir de agora, também vão orientar a população sobre os cuidados no dia a dia com os animais. Estima que o atendimento diário será de até 400 animais. O investimento do governo foi de R$ 750 mil. O recurso saiu de compensação ambiental. O hospital veterinário funcionará em parceria com uma organização da sociedade civil. Depois de quase 2 meses da queda do viaduto do Eixão, finalmente a Nova Cap decidiu fazer um trabalho preventivo nas tesourinhas do plano piloto. As estruturas são famosas não só por serem uma marca de Brasília, mas também pelos alagamentos nessa época de chuva. A quinta-feira amanheceu com o céu aberto, mas tem dia que a chuva não dá trégua no Distrito Federal. Só nesses primeiros dias de abril, choveu mais da metade do esperado para todo o mês. Nessa época, as tesourinhas do plano piloto ficam vulneráveis a alagamentos. Pensando nisso, a Nova Cap iniciou nessa semana uma ação de prevenção, retirada e demolição de materiais de risco nas tesourinhas. A importância visa dar segurança a quem passa todos os dias por essas áreas. É a certeza que vai estar passando numa estrutura que não tem nenhum risco de cair nada em cima do motorista, do veículo, podendo causar acidente. Então a ideia é que a gente traga segurança e conforto para que as pessoas possam continuar usando as tesourinhas. Além das chuvas, outro fator foi levado em conta para a ação de prevenção das tesourinhas. Foi o desabamento do viaduto do Eixão, quando parte da estrutura caiu em cima de carros e destruiu restaurantes da Galeria dos Estados. O desabamento completa amanhã, dia 6, 2 meses. Essa ação que nós estamos fazendo agora é uma ação que já vinha sendo feita em outros momentos, né? Nós intensificamos agora justamente para a população perceber e ver que nós estamos tomando as providências. O GDF decidiu que vai demolir e refazer o que restou da estrutura. O governo prometeu entregar a obra em 6 meses, ou seja, em setembro. Para isso, vão ser desembolsados dos cofres públicos 15 milhões de reais. Hoje o assunto é doença na pele. Vamos falar sobre melasma, dermatite e micose. O nosso convidado desta noite é o dermatologista Ricardo Fenelon. Boa noite, doutor. Obrigada por participar aqui do Band Cidade. Eu começo perguntando o que causa o melasma, né? Qual o melhor tratamento para essas manchas escuras que incomodam tanta gente? O melasma, a causa do melasma é uma predisposição genética. Tem fatores que desencadeiam, pílula anticoncepcional, gravidez, reposição hormonal. Então, a melhor maneira de evitar o melasma é o filtro solar. Quanto mais, melhor para você tentar evitar o gatilho que ele apareça. Depois que você tem o melasma, você vai usar substâncias clareadoras em creme, em loção, gel e mais recentemente nós temos o laser em picosegundos, que tem a capacidade de quebrar o pigmento que causa a mancha em partículas menores, facilitando a eliminação desse pigmento sem agredir a pele. Isso hoje é o que tem de mais moderno para o tratamento do melasma. O senhor falou em filtro solar, muita gente fala, hoje eu vou para um lugar fechado, não vou passar filtro, mas a luz ambiente do computador, do celular também é prejudicial para a pele no caso do melasma, né? Não, Juliana, no melasma não. A luz visível pode ajudar a escurecer. Agora, essa luz de computador, esses computadores mais modernos, eles têm filtros que não chegam a atingir a pele. E o que é dermatite, outra doença que a gente vai falar hoje? Dermatite é um termo genérico, você tem vários tipos de dermatite. Uma muito comum é a dermatite atópica, que é própria de pessoas alérgicas com antecedentes pessoais ou familiares de alergia respiratória, se manifesta desde a infância, atingindo o rosto, depois as dobras, com muita coceira, muito prurido, e que a melhor maneira de você prevenir é manter a hidratação. Então é importante que as mães tenham uma preocupação em manter a pele dessas crianças hidratada. Não exagerar no banho, não exagerar nos sabonetes, usar água morna, não água quente, que vai ressecar, e o uso do hidratante, uma boa ingestão de água, você vai conseguir manter aquela pele equilibrada, principalmente que agora nós já vamos começando aqui nessa região nossa, no centro-oeste, entrando num período de umidade mais baixa. Doutor, agora vamos falar sobre essas temidas micoses, né? Elas não atingem somente a pele, atingem a unha também, né? E para isso, Juliana, nós temos
até 20% da população adulta pode apresentar micose, entre 40 e 60 anos, e é mais comum nas mulheres. Aí vocês levam desvantagem. As micoses nas unhas atingem mais as mulheres, talvez pelo trauma de manicure, sapato aberto, mais trauma. Agora, você tem a medicação oral, que muitas vezes é tóxica para o fígado, você tem que usar com parcimônia, com cuidado, e mais recentemente nós tivemos o avanço com um laser frio, um laser que não provoca dor, trata todas as unhas de cada pé em 12 minutos, sem dor e com excelentes resultados. É um laser que é fabricado nos Estados Unidos e que já tem mais de 5.000 pacientes tratados com bons resultados, sem dor. Tá certo, doutor Ricardo. Obrigada pelos esclarecimentos por participar aqui do Band Cidade. Eu que agradeço. E olha, muitas mulheres têm o sonho de ser mãe. E durante a gravidez, a ansiedade aumenta a cada dia pelo momento do parto, que geralmente é mágico, um momento de cumplicidade, em que finalmente mãe e filho se encontram depois de longos 9 meses de espera. O problema é que algumas mães sequer imaginam que esse momento tão sublime pode se tornar um filme de terror. Você já ouviu falar em violência obstétrica? É quando essas pacientes sofrem nas mãos de profissionais despreparados. Um problema ainda pouco conhecido, mas bastante comum, que começa a vir à luz por causa de mães corajosas, como as que a gente vai ver agora em mais uma reportagem especial do Band Cidade. Aquele primeiro olhar, a alegria de estar com o filho nos braços. O Bento mal chegou ao mundo e já conseguiu trazer plenitude para a vida da Ingrid. E o parto? Foi um sonho. Todas as vontades da mãe foram atendidas para que esse momento pudesse ser o mais inesquecível possível. Foi maravilhoso. Eles o tempo todo ficavam me acalmando, ficavam me estimulando a sempre prestar muita atenção no meu corpo, o que o meu corpo pedia, para eu prestar muita atenção em sentir realmente, não fazer força nos momentos errados e tudo, e sempre respeitando. E aí foi tudo naturalmente. Mas nem sempre a maternidade chega recheada de encanto. Para algumas mulheres, esse apoio que elas recebem antes, durante e depois do parto vai influenciar na relação entre mãe e filho. Cada parto é um parto, cada experiência é única, mas nem sempre são fáceis de guardar na lembrança. O parto da Luísa, por exemplo, foi um momento que ela teve muita dificuldade em lidar. Ela teve que dar à luz a filha sem qualquer apoio da equipe médica. O parto normal foi feito sem anestesia e para a retirada da criança foi necessário o uso de fórceps, um equipamento que puxa o bebê pela cabeça. Toda essa agressão vivida por Luísa refletiu diretamente no relacionamento dela com a filha. Eu não sei te dizer, passei tempo, muito tempo, para amar minha filha. Porque eu sofri tanto para tê-la que eu não conseguia amar a Jéssica, entendeu? E eu acho que o que ficou para sempre é que eu não consegui ser aquela mãe que eu queria ter sido por ela devido à agressão desse nascimento que eu botei culpa nela. Assim como a Luísa, a Johanna aumenta essa estatística de mulheres que sofreram violência obstétrica. A médica puxou a minha placenta, coisa que também não deveria ter sido feita, mas aí na hora de me suturar, ela me suturou sem anestesiar o local. Cada vez que ela passava a agulha, doía muito mais do que todo o resto do trabalho de parto, assim, foi muito agressivo. E ela falava que se eu queria um parto natural, era daquele jeito mesmo que ela ia fazer. Foi, assim, uma crueldade desumana mesmo. A Jéssica também passou por essa falta de apoio e de respeito que deveriam ser indispensáveis no momento do parto. Eu não tive apoio e passei por uma série de procedimentos que não são necessários. Eu tive descolamento de membrana, que é um procedimento para a bolsa estourar mais rápido. Tive aplicação de ocitocina. Tive uma episiotomia que eu não tive escolha e que foi me oferecida sem anestesia depois de eu ter pedido anestesia. Nisso também tive o costuramento dos pontos, também sem anestesia. E o pior foi que puxaram também minha filha. E depois que ela nasceu, eu descobri uma série de bebês que foram a óbito por causa do profissional puxando o bebê na hora do parto.
e a quem recorrer em um momento como esse. A fragilidade da mulher e também da família acaba deixando as pessoas perdidas, sem saber o que fazer. É revoltante porque a impunidade está baseada na naturalização da violência. Então, para quem ela vai recorrer? Uma coisa é você sofrer a violência e depois ser acolhida de forma adequada. Outra coisa é você simplesmente parece que não encontra nenhum tipo de suporte, né? E foi pensando nessa falta de informação que a Ruth criou uma página em uma rede social. Por meio de textos e vídeos, ela que também passou por esse problema após o nascimento da Catarina, tenta dar esse apoio jurídico às vítimas de violência obstétrica. A ideia é trazer toda a legislação, quais são os tratados, quais são as portarias do Ministério da Saúde, porque isso, o atendimento humanizado à gestante, à parturiente, não é uma coisa nova, ele é uma coisa um pouco mais antiga já. O problema é que a assistência obstétrica hoje, ela é reproduzida, ela não é feita com base em evidências científicas, ela é reproduzida. A presidente da Comissão de Combate à Violência Familiar da OAB-DF, Lúcia Bessa, disse que as mulheres e a família podem procurar a Delegacia Especial de Direito à Mulher, fazer uma denúncia pelo número 180 ou ainda procurar o Ministério Público. Ela lista o que pode ser considerado legalmente como violência nesse momento. Um xingamento, uma discriminação por raça, cor, a falta de informação, a negativa de acompanhante para me acompanhar nesse parto, a negativa de remédio de analgésico para que eu possa tomar em caso de dores, a escolha do meu parto, né? Sobretudo a falta de informação. Uma das coisas piores que tem acontecido às nossas mulheres nas instituições de saúde é negar a ela o direito de escolher, é negar a ela as informações. São tantas histórias tristes que poderiam ser evitadas se cada mulher pudesse ter um parto humanizado, fosse ele cesáreo ou normal. Humanizado no sentido de entender que do outro lado existe um ser humano, que nesse momento o que mais precisa é de apoio e compreensão. Hoje a gente teve que inventar um nome para resgatar essa humanização, como se aquilo fosse algo a mais, né? E não fizesse parte do atendimento do ser humano a uma mulher que vai parir o seu filho, pode ser o 10º dela, é uma vida, é uma criança, é um processo, é uma pessoa que está nascendo e é uma pessoa que está dando à luz àquele bebê. Todo parto normal.